bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Débora e hoje vou dizer para vocês como calcular o volume de um sólido de revolução. Então, antes de começarmos a calcular o volume do sólido de revolução, a gente vai dar uma pequena relembrada no cálculo de área. Então, como a gente já sabe, a integral definida, ela se dá pelo cálculo da área de uma região, que ela vai de A a B. Inicialmente, trata-se de recortar a área em vários retângulos pequenos e ainda menores para se enxergarmos ao valor mais aproximado possível. Agora nós temos a integral definida e assim conseguimos calcular a área de uma região, sabendo que A a B são os limites de integração, onde A é o limite menor e B é o limite maior, f de x é a função dada, d de x é a derivada. Vamos agora fazer uma questãozinha para relembrar. Acharemos a área da região sabendo que f de x é x ao quadrado e g de x é 4x. Primeiramente, a gente acha os limites de integração, sabendo que, como a área da região ela está entre duas regiões diferentes, a nossa integral ela vai ser uma subtração. Para achar os limites de integração, igualamos as duas funções, depois passamos para o outro lado e igualamos a zero. E assim achamos os limites de integração, 0 e 4. Vamos calcular, então, a área dessa região aqui, que ela fica entre duas funções. f de x, que é x ao quadrado, que, como todos podemos ver, é uma parábola, e g de x, que é 4x, que é uma reta. Para achar os limites de integração, nós igualamos as duas funções, passamos para o outro lado igualando a zero, e assim achamos os limites de integração, que foram 0 e 4. Depois disso, nós, então, colocamos na integral. Limite menor é o 0, fica embaixo, limite maior, 4, fica em cima. Colocamos, então, a integral 4x, que é a reta, menos x ao quadrado, que é a parábola, dx. Aplicando as regras de integração, achamos, então, 4x² sobre 2 menos x ao cubo sobre 3. Quando aplicamos, então, os limites de integração, só precisamos usar um, né? Que é o 4, porque o 0 vai dar 0. Achamos, então, 32 sobre 3, unidade de área. Agora que relembramos como se dá o cálculo de área, vamos focar o nosso assunto e as questões a seguir no cálculo de volume do sólido de revolução. O teorema do volume do sólido de revolução equivale à fórmula V, volume, igual à integral de A até B de π f de x ao quadrado dx. Vamos agora aplicar a fórmula num exemplo real. O segmento de reta 0, 0, que é a origem, 6, 3, gira em torno do eixo x, formando um cone. Qual o volume do cone? Para exemplificar melhor, usaremos um cone de verdade. Descobriremos o volume do cone que revolucionou no eixo x. Isso significa que o seu volume, no caso o seu eixo z, ele está intimamente ligado com o eixo x. Calcularemos agora o volume desse cone aqui, que ele foi revolucionado no eixo x, então ele formou um cone. Sabemos que a função de x é x sobre 2, e também sabemos que o segmento de reta ele varia de 0, 0 até 6, 3. Então, os limites de integração são 0 e 6, que representam os limites no eixo x. Primeiramente, nós aplicamos a fórmula f de x, x sobre 2, ao quadrado, dx, e os limites de integração de 0 a 6. Π nós botamos para fora. Por quê? Porque π é uma constante. Sendo constante, ele não precisa estar dentro da integral. Prosseguindo, x sobre 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado sobre 4. 1 sobre 4 é uma constante, então ele sai da integral, deixando o x sozinho. Aplicando as regras de integração, nós chegamos ao resultado de x ao cubo sobre 3, integrado de 0 a 6, já no caso já está integrado. Só falta agora substituir os limites de integração, π sobre 4. O volume, então, ele será π sobre 4, 6 sobre 3 ao cubo. Por que 6 sobre 3? Porque quando vamos substituir o zero, vai dar zero, não precisamos. O volume total, então, do nosso querido cone, ele equivale a 18π unidade de volume. Vamos agora para uma questão um pouco mais interessante. Essa questão é para a gente calcular a metade superior de uma elipse, que ela é revolucionada no eixo x. Vamos à questão. A metade superior da elipse, 9x ao quadrado, mais 16y ao quadrado igual a 144,
revolve em torno do eixo X, gerando um sólido chamado elipsoide alongado. Determine o volume desse sólido. Temos aqui um elipsoide em menor escala, para termos ideia de como o sólido ficará. Com base na equação da elipse, nós passamos do x para o lado direito para assim acharmos a função f de x. Fazendo a troca de lado com uma equação comum, nós achamos 1 sobre 4 raiz de 144 menos 9x ao quadrado. Agora, aplicando a integral. Antes de resolver, eu vou responder uma dúvida, porque quem viu a fórmula sabe que a fórmula não é essa. Mas é o seguinte, como na questão em específico, nós temos aqui que o limite ele vai de menos 4 a 4, pode-se fazer uma coisa muito simples, que é, ao invés de botar o limite inferior como menos 4, botamos como 0 e assim colocamos 2π aqui na frente. Quando se faz isso, nós conseguimos reduzir o tamanho da equação e também chegar ao resultado muito mais rápido. Agora que expliquei por que o 2π e por que o 0, prosseguimos a equação. 2π, integral de 0 até 4, 1 sobre 4, raiz de 144 menos 9x ao quadrado, elevado ao quadrado, que é da fórmula. Depois de posto ao quadrado, nós vamos ter 1 sobre 16, 144 menos 9x ao quadrado. Retirando 1 sobre 16 de fora da integral, porque ele é uma constante, dentro da integral fica apenas 144 menos 9x. Aplicando as regras de integração, nós chegamos então a π sobre 8, no caso fizemos uma simplificação básica, 144x, aplicando uma regra de integração, menos 3 sobre x ao cubo. Por que 3 sobre x ao cubo? Porque a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Substituindo, então, os limites de integração, nós chegamos ao final da nossa equação com π sobre 8, 144 vezes 4 menos 3 vezes 4 ao cubo, e chegamos ao resultado de 48π, unidade de volume. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, para aqueles que fazem engenharia, cálculo, matemática, física, os que estão procurando aprender sobre esse assunto, porque eu sei como é difícil. Boa sorte para vocês, até mais!